Olha o que o Espírito Santo fala através da palavra do Senhor. Escuta isso aqui que é muito forte nos dias de hoje. Essa palavra, ela tem tudo a ver o que acontece com muitas pessoas. Olha só o que diz aqui em Salmos capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas, o vento o leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meu Deus, olha o ensinamento em Salmos. Olha o que Deus traz para nós. Primeira coisa que ele diz é que nós não devemos seguir conselhos de ímpios. Muito forte isso, de pessoas que não têm nada com Deus, de pessoas que não servem ao Senhor Jesus, de pessoas que não são firmes na palavra de Deus, não têm um bom testemunho, uma boa conduta. Essas pessoas são perigosas, por isso não se deve seguir os conselhos dela. Muito forte. E depois ele ainda diz aqui, olha só, e não imitem a conduta dos pecadores. Hoje, o que nós mais vemos são igrejas imitando condutas pagãs, sendo participante de atos pagãs, como festa junina, Natal, como essas festas que são festas pagãs. E hoje, muitas igrejas imitam, seguem esses ensinamentos. Olha como é que é forte. Olha como é forte. E ele diz assim, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Quer dizer, praticar as mesmas coisas que eles praticam. Estar ali junto deles, fazendo as mesmas coisas. Coisas que Deus abomina, coisas que Deus abomina. Deus tem alertado o teu povo. Deus tem alertado. Olha só o que ele ainda continua dizendo aqui. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Quer dizer, a pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela para de praticar as coisas desse mundo. Ela se torna uma nova criatura, ela abandona o pecado, abandona o erro, abandona a mentira, abandona esses costumes pagãos e evita estar sentado no meio de pessoas que xingam, que mentem, que prostituem, que falam mal, né, do povo de Deus, da palavra do Senhor, que só vive levando as pessoas a entender que a palavra de Deus é mentira. Sai desse meio, que fazem fofoca, né? Que levam as pessoas à contenda, que bebem, né? E que faz tudo de errado. Se afaste, está aqui, isso aqui, Deus está nos orientando. E ele ainda diz assim, olha só. Ele diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É árvore, olha só, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Quando a pessoa foge disso, ela se torna forte. Ela se torna forte. E como uma árvore plantada à beira das correntes, ela dá fruto, mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de luta, mesmo no tempo de perseguição,
ela dá fruto, ela continua, ela persevera, ela fica firme, ela continua sendo cumpridora das suas obrigações como cristão, como uma pessoa nascida de Deus. Ela não recua, ela não recua. A Bíblia diz que essas pessoas continuam dando frutos e as suas folhas não murcham. Quer dizer, ela não desanima, ela não se abate, ela continua firme na fé, como foi o caso de Daniel, né, indo para a cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, indo para as fornalhas, eles continuaram do mesmo jeito. Tudo o que ele faz prospera. Olha, que coisa linda, né? Mesmo ela estando no maior luta, no maior batalha, né? Mas se ela obedece a essa palavra que nós estamos lendo, ela prospera em tudo. Tudo ela prospera. Aí ele continua dizendo aqui, olha só como é que é forte esse salmo. Não é o caso dos ímpios, daqueles que não servem a Deus, que não obedecem a palavra, né? Que vivem nos costumes pagãos, né? Fazendo as mesmas coisas que antes de conhecer o Senhor Jesus, eles continuam praticando. Então essas pessoas, elas são como a palha que o vento leva, quer dizer, elas não ficam muito tempo na casa do Senhor, não ficam muito tempo no meio do cristianismo, elas se afastam, elas desanimam, elas saem, elas voltam à prática do pecado. E quando não, elas ficam ali, mas blasfemando contra Deus, não obedecendo mais a palavra, não sendo fiel no altar de Deus, não cumprindo com as suas obrigações como cristão. Isso aqui é muito forte. Olha só, por isso, olha o que ele diz. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos não vão ficar. Já viu pessoas que ficam um tempo na igreja, daqui a pouco saem? Ela às vezes até passa um bom tempo, fica 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas daqui a pouco elas saem, porque elas não nasceram do Espírito Santo, elas não nasceram de Deus, elas continuam praticando as coisas do mundo. Salmo é muito forte, hein? Muito forte, Salmos capítulo 1, é muito forte, muito forte. E então ele diz que essas pessoas não vão permanecer. Aí ele continua dizendo, olha, pois o Senhor aprova o caminho do justo. Olha só, ele diz que aprova as pessoas que se mantêm firme, que se mantêm fiel, mesmo nas lutas, mesmo nas perseguições, mesmo nesse alvoroço todo do mundo, elas não abandonam o caminho da fé, não abandonam, né, a praticar a palavra do Senhor para agradar a Deus e não aos homens. Olha só. Olha só o que diz aqui, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então a pessoa que continua praticando, preste bem atenção, as mesmas coisas, mudaram algumas coisas, mas outras coisas continuam praticando, que praticava antes de conhecer o Senhor Jesus, essas pessoas vão ser levadas à destruição. Não tem como agradar a Deus. A pessoa que pratica o pecado não tem como agradar a Deus. Se ela não larga o pecado, se ela não abre mão do pecado, não tem como agradar a Deus. E eu tenho até aqui agora, né, Deus me dando aqui uma direção muito forte. Hoje, a gente vê pessoas, né, eu não vou dizer que não sejam, né? Porque às vezes a pessoa ainda está se libertando, outras ainda estão num processo de conscientização espiritual, mas eu vou dizer assim, pessoas que se dizem cristãs, olha só, elas entram nas redes sociais e elas postam um monte de coisas de um monte de blogueiros, como ele diz aí, né? De pessoas que ficam aí fazendo um monte de palhaçada, falando dos outros, fazendo um monte de coisas erradas. As pessoas que se dizem cristã, né, ou estão na caminhada ainda, ou já estão lá dentro, mas ainda não entenderam que elas têm que fazer o que Salmo diz, né, servir a Cristo de todo o coração, elas postam, elas compartilham, elas comentam, mas elas não fazem isso com as pregações. Quando elas passam pelas pregações, às vezes passam rápido, mas não compartilham uma pregação que através disso poderia estar dando alma para o Senhor Jesus, mas não faz. Mas dos blogueiros elas fazem, né? Elas não comentam, mas dos blogueiros elas comentam.
e até seguem esses que sentam à roda dos escarnecedores, esses que praticam mal, elas até seguem eles, mas a palavra do Senhor, elas não dão ênfase, não dão valor, não segue a palavra do Senhor, não segue um pregador que está ali pregando a palavra do Senhor, está levando a palavra do Senhor para salvar a vida, todos os dias ele traz uma palavra de salvação. Essas pessoas não seguem, não compartilham. Sabe, eu tenho observado isso, o Espírito Santo está dando aqui agora, é muito forte isso. As pessoas, elas compartilham mais o que é do mal, e eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, tá? que estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus. Elas compartilham mais o que é do mal, elas semeiam mais as coisas de Satanás do que a palavra de Deus. Elas não compartilham mensagem, elas não compartilham um vídeo de pregação, elas não compartilham, elas compartilham mais aquilo que esses blogueiros aí, como o pessoal diz aí, esse pessoal que entra na internet para falar mal dos outros, né? Para levar a criança a se prostituir, né? Fazer as pessoas pecarem. E essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, eles semeiam a palavra dessas pessoas, levando a outras pessoas, né, a ser destruída, e não compartilham a palavra de Deus, não compartilham mensagem, pregações, não compartilham. É interessante isso, eu observei isso, o Espírito Santo me deu essa direção, por isso eu estou falando isso aqui. Então cuidado, meu amigo, minha amiga, com você que compartilha um monte de coisas dos filhos que não servem a Deus, mas sim ao espírito maligno, que vocês ficam aí compartilhando, né? Em vez de compartilhar uma pregação, uma palavra, né? Em vez de compartilhar as coisas do Senhor para semear a salvação, e você está semeando a destruição, cuidado, porque olha, Deus diz que não se agrada dessas pessoas, Deus não se agrada, e o fim dela é destruição. Então vigia, toma cuidado com a sua vida espiritual, busca o Senhor, jejua, ora, faça a vontade de Deus, começa a participar mais da palavra do Senhor enquanto é tempo. Deus está avisando, está aí, Salmos capítulo 1. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.